O que acontece muito e muitas vezes é que alguns clientes são mais difíceis de extrair informação do que outros, né? Você vai levantar requisito com o cara, no processo de levantamento de requisito, às vezes a pessoa não te deixa perguntar muito, isso é um problema, acontece bastante. Às vezes você vai levantar requisito e não está levantando requisito com o cara que está sendo afetado diretamente pelo problema. Você está levantando o requisito com a equipe técnica do cara, que na verdade não tem ciência, às vezes, real do problema que o cara ou que a equipe que é em outro setor da empresa está enfrentando realmente. Então aí você vai falar com uma equipe técnica e a conversa é totalmente técnica. O cara já pergunta, tipo, mas vai fazer com microservices? Mas você vai fazer com o aplicativo com o React Native ou com Swift e Android? E, tipo, isso não interessa, velho. Isso não interessa. Nesse momento, não interessa se eu vou fazer com JavaScript ou se eu vou fazer escrevendo no Notepad, tá vendo? Na linguagem que eu criei. Não interessa. O que interessa é qual é o problema. Qual é o problema? E aí, a primeira coisa que acontece quando você vai levantar requisito, isso vai acontecer. Aconteceu muito comigo e eu estou falando porque se acontecer com você, você tem que bater o pé e dizer o seguinte: eu preciso falar com quem usa o sistema que existe hoje ou quem está lá na frente na linha de frente. É a primeira coisa que você tem que fazer. Eu, quando trabalhava em órgãos públicos, acontecia que eu tinha sempre um middleman ali, né? Que normalmente era um analista, ou a analista, né? Que o que acontece? Eu, como programador ou como líder, já como programador sênior, eu sempre ficava em contato com os analistas, ia para reuniões com os analistas, eu e às vezes mais alguém também da minha equipe, mas muitas vezes eu, sozinho, e em reunião com os analistas para entender os requisitos. Só que esses requisitos já estavam muito mastigados e mascarados às vezes, entendeu? O analista ele ia ao cliente, levantava todo o requisito do cliente e já me trazia algo meio que pronto, assim, uma sopinha já com os legumezinhos já ali temperado, entendeu? E ficava difícil, porque às vezes eu sentia necessidade de entender mais sobre o processo e o analista às vezes dizia, olha, eu vou ter que perguntar ao cara. Então, esse cara do meio aí dificultava um pouco o processo, às vezes facilitava, né? Às vezes facilitava, mas geralmente dificulta, né? Então, a primeira coisa é, eu sempre gosto de falar com uma pessoa que está tendo problema, né? Quando você está falando com a pessoa que está tendo problema, às vezes a pessoa não te deixa perguntar porque ela acha que ela vai te falar aquilo ali e você vai e aquilo que ela vai te falar é suficiente para você entender tudo. E eu vou dar um exemplo bem simples, né? A gente trabalha hoje aqui numa empresa de limpeza, basicamente, né? A gente é o homem do meio entre um cara que limpa um local e a pessoa que quer que aquele local seja limpo. Se eu te falar só isso, é super simples. O processo da empresa, o sistema da empresa. Qual é o sistema da empresa? Pegar um cara que quer limpar uma casa, um cara que quer a casa seja limpa, vai lá, conecta um com o outro, acabou. Acabou. Acabou o software da empresa. Agora, assim, eu te pergunto, por que uma empresa precisa de tanto engenheiro, tantas pessoas na empresa para fazer um negócio desse? Então, o que acontece é que, na verdade, esse não é o negócio da empresa, entendeu? E esse processo da empresa de limpar não é tão simples assim. E aí, com uma conversa bem rápida, você começa a entender. Você chega para o cara e diz o seguinte, beleza, você está levantando o requisito de um sistema desse, por exemplo. Você chega para o cara e diz assim, tá bom, você quer que o cara, você quer entrar no sistema lá e dizer que quer clean, que quer fazer uma limpeza dia tal. Então, eu vou ter lá um sistema onde você cadastra uma limpeza e outros caras vão aceitar essa limpeza. Então, você já está percebendo aí que tem dois atores principais, né? O customer, o cara que quer, o cliente, né? E o limpador, a pessoa que limpa, são dois atores principais. Eles podem até não usar o mesmo sistema, né? Mesmo aplicativo, né? Talvez eles devessem usar aplicativos diferentes.
Aí você chega pro cara e pergunta assim, o que acontece se o cara não for mais limpar a sua casa? O cliente lá vai ficar sem limpeza? Aí, não, aí nesse caso, você bota outro cara. Mas como é que eu vou botar outro cara? Não, aí você mesmo tem que ter a ideia, entendeu? Como é que eu vou botar outro cara? Eu vou ter que gerar uma notificação para outros homekeepers que estão na área, ó, já gerou uma parada com GPS ali, para que eles possam pegar aquela limpeza. Mas os caras podem estar ocupados, se eles estiverem ocupados. Então, assim, começa a complicar de um jeito que você vai fazendo perguntas que o escopo vai ficando emaranhado, entendeu? Então, uma coisa que era super simples, tipo, eu quero um cara para limpar minha casa, e o cara quer alguém quer um cliente para que ele limpe a casa, se torna um negócio tremendamente complicado. Então, todo o requisito, quando você vai sentar com o cliente, ele é super simples. E a primeira coisa que você ouve o cliente falar é o seguinte: cara, esse sistema é simples. Ou isso aqui é muito simples. Ou isso aqui eu tenho certeza que com você vai ser rápido. Então, assim, quando alguém fala isso, velho, já ó, orelha em pé e se liga, porque não é simples nem é rápido. E não é culpa do cara, o cara não tá te enrolando. Na maioria das vezes, não é que o cara ele tá querendo te enrolar. É que o cara não tem ideia nem dos pormenores do que ele quer, do problema dele, entendeu? Então, quando você começa a fazer perguntas, e aquele até o Simon Sinek, ele fala sobre os 5 porquês, eu acho que é o Simon Sinek ou é o Eric Ries, ele fala sobre os 5 porquês, que já nem é ele que fala, já vem de outras pessoas antes dele, que é o seguinte: para eu chegar no fundo de qualquer problema, no mínimo eu pergunto 5 vezes por quê. Então é tipo, o sistema deu erro. Por que o sistema deu erro? Porque o programador fez errado. Por que o programador fez errado? Porque ele não tinha tempo. Por que ele não tinha tempo? Porque o gerente estava pressionando. Por que o gerente estava pressionando? Porque o dono chegou para o gerente e pressionou. E por que o dono pressionou? Porque já é uma metodologia da empresa que já é assim. Por que essa metodologia é assim? Então, você vai fazendo porquês que vão chegando naquele. Então, quando você está levantando o requisito, cada porquê que você faz, ou cada para que isso, para que serve isso, ou para que serve aquilo que você faz, aumenta o escopo do seu projeto, porque o cara começa a pensar sobre isso, ele nunca pensou sobre isso. Quem já levantou requisito cara a cara com o cliente, muitas vezes viu o cliente fazer exatamente assim. O cliente te fala uma coisa com uma certeza absoluta do que ele quer, e aí você diz assim, mas por que você acha que isso aqui precisa? E aí o cara para e olha para o alto, olha para o lado, e se você percebe que ele está pensando, realmente ele nunca parou para pensar sobre aquilo, e ele fica, pô, é mesmo, entendeu? Então, assim, você dá aquele clique no cara que acontece. Então, assim, quando você está levantando requisito, acontece muito isso. Eu me preocupo bastante de estar pescando essas palavras-chave que o cara fala. Me preocupo bastante. Eu anoto elas como tópicos, assim, às vezes eu nem pergunto na mesma reunião, não entro na mesma reunião nesses tópicos, mas eu vou pesquisar sobre eles, vou tentar entender sobre eles, e aí eu tenho uma reunião seguinte que eu vou lá bater só aqueles tópicos ali, que eu sei que vão gerar N coisas ali que ele não chegou a comentar. Porque você vai levantar um requisito inicialmente, um sistema que parece simples, que tem 5 telinhas, porque normalmente o cara fala, ele já quer chegar num nível mais técnico, ele fala sobre as partes técnicas, que ele queria um botão que fizesse não sei o que, e aparecesse um pop-up, e aparecesse não sei o que. E aí você ouve aquilo, mas você não tente se apegar a essa parte técnica. Nós, como programadores, quando a gente vê o cara falando, que eu queria que aparecesse um botão e descesse uma tela, a gente automaticamente já começa a pensar no código para fazer isso. A gente já fica, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse código para fazer isso? Eu nunca fiz isso aí. Será que tem alguma biblioteca que faz, que me ajuda? Mas a gente não pode pensar nisso, nesse ponto. Entendeu? Nesse ponto, o cara pode falar que ele quer um unicórnio passando, voando, não interessa. Porque quando você está montando o escopo, o que interessa para você é entender o negócio do cara. Tanto no alto nível, que o cara já entende, que o cara já tem a noção, mas também começar a entender os pormenores do problema do cara, que
muitas vezes nem ele percebe, e aí você vai fazer também ele enxergar isso. E acontece demais quando você está levantando requisito com o cliente, que o cliente começa achando que é simples, no meio do caminho ele já percebe que aquilo ali é um pouco mais complicado de ser feito, e no final, antes de começar a execução, ele já sabe que ele vai precisar de 3, 4, 5 iterações, entendeu? Então ele já sabe que ele vai precisar, não. Ele percebe que o sistema dele já é tão mais complexo que ele não tinha percebido, que ele entende a necessidade de criar versões do sistema dele. Então ele concorda com você em criar a versão 1, sem isso, aquilo outro, que nem ele tinha visto ou percebido na primeira reunião. Então, é importantíssimo que as primeiras 3 reuniões que você faça com o cliente, que você esteja focado no que ele está falando, você não esteja pensando em outra coisa que você vai fazer mais tarde, que você esteja presente ali para entender o que ele está falando, pescando para que você possa pesquisar sobre e depois iterar mais nesses assuntos. Então, é muito importante. E eu falo isso porque alguém pode perguntar, mas, porra, nunca que eu for ir atender um cliente, ninguém está prestando atenção no que ele está falando. Mas isso quando você é um freela. Quando você trabalha numa empresa e alguém fala assim, vai lá no cliente, que o cliente quer fazer um sistema novo, não sei o quê. E aí você vai lá, vá de corpo presente, entendeu? Vá mesmo de alma presente também, né? Vá mesmo com a intenção de entender, porque o que acontece? A primeira reunião que você perde, se a primeira reunião você perde aqueles pormenores que ele soltou ali, aquele gatilho ali que ele soltou que você não entendeu, aquilo, sabe? Se você perdeu aquilo ali, acabou, perdeu a reunião. Porque depois você vai ter que voltar ou vai deixar passar e lá na frente pode ser algo que até o cliente diga, mas eu comentei com você, por que você não veio falar comigo sobre isso, entendeu? E isso acontece bastante. Mas eu tô querendo explicar para as pessoas que estão ouvindo, vendo, né, que também se preocupem com isso, entendeu? E não se preocupem com código, velho. Código só vem lá na frente. Ainda falta tanto tempo para vir código, entendeu? Que é uma coisa que quem começa a fazer freela fica, acho que a palavra seria angustiado, né? Porque o cara trabalha com código, né, o programador. Ele quer programar. Só que quando você vai fazer um projeto para alguém, tem tanta coisa que você tem que fazer antes de começar a programar que muita gente não entende isso, que é, como é que se diz? Pular essas etapas para chegar logo no processo da programação mesmo, da linha de código. Que não dá. Se você fizer isso, você vai cortar um caminho que vai depois deixar você mais preocupado em entender o negócio porque você pulou as etapas, entendeu? Então, assim, é bom você dar muita atenção a isso. É isso.